Sou o Sidney Rufato, o Bisquila, estou aí nas redes sociais, aqui no meu canal no YouTube, né, assim como lá no Instagram também, e na minha página no Facebook, né? E hoje nós vamos falar sobre este tema, julgo ser importante, né, a importância dessa diferença entre ter e ser, né? Sempre tem acompanhado o ser humano, a vida humana, o ter, as necessidades do ter, mas ao mesmo tempo a essência do ser, o que significa, né? Então, logicamente, né, algo de muito interessante em nossa existência, que para viver, logicamente, nós temos que ter algo. Veja só como sempre tem acompanhado isso, né? A vida do próprio ser humano. E além do mais, né, temos que ter as coisas para gozar da própria vida. São as coisas, logicamente, que nos fazem gozar da nossa própria existência. Em uma cultura onde, digamos assim, a meta suprema é ter e sempre ter mais, se diz ao contrário, então, né, que a essência do ser é ter e não ser, né? Poderíamos quase que meditar nessa lógica consumista, né? A essência do ser é ter, né? Ao ponto que uma pessoa nada tem, nada é, e não é assim, não deveria, né? Quando talvez elaboramos alguns raciocínios, sim, filosóficos e teológicos, mas a sabedoria prática da própria vida nos deveria colocar nessa dimensão de que ter é importante para, como dizíamos, né, gozar da própria vida, ou ter o conforto, ter um carro, ter uma casa, ter onde morar, ter o conforto de uma moradia. Mas ali naquela moradia, ali naquele espaço onde se encontram pessoas, qual o bem mais precioso que ali se encontram? São aquelas vidas, né? E como nossa vida e tudo que nos envolve, o próprio mundo, né? Tem uma origem em uma palavra que não passa, né? Que sempre é atual. Nos deparamos aqui, logicamente, né, com a Sagrada Escritura, com a Bíblia, sim, onde o próprio Jesus apresenta este fato, né, do que vale a pena ganhar o mundo se perder a própria vida. E aqui esse perder a vida não significa somente a vida física. É lógico que não, mas a perda de valores, de princípios que norteiam a própria existência, isso é uma perda. É perder, como já dizíamos, se não a vida física, né? Mas perder o que são valores, princípios éticos e morais é sempre uma perda para a vida. A vida pode até continuar, mas continua uma vida vazia. E nós nos deparamos, e até nós sentimos quando eventualmente nos deparamos com pessoas que não têm conteúdo, não pelo fato de não terem estudado. E talvez aqui, né, a gente quase poderia meditar a respeito do que significa, né, o conhecimento, né, o conhecimento pelo fato de ter estudado, né, de ter tido a oportunidade de ter conhecimento na própria vida, mas o que significa ser uma pessoa sábia com a vida com o conhecimento adquirido e a vida sábia adquirida com a convivência de princípios e valores, não é verdade? Esse desejo de possuir, de ter, de quase se julgar dono, isso é tão forte na natureza humana, né, ao ponto de nos depararmos com pessoas que vivem essa lógica, né? O que é meu, e o que é dos outros, parece que quero que seja meu também.
Veja só, né? O ter é tão forte no ser, o ter, o possuir, que o que é meu, e o que é dos outros, eu também gostaria que fosse meu. Essa é uma sede, né? De possuir, de posse, meu, né? É possível nós nos educarmos em relação a isso? É lógico que é, né? É lógico que precisamos nos educar, né? Pois isso vem com nós, poderíamos dizer que faz parte do nosso DNA. Ter. E o ser? E o meu ser pessoa, o meu ser humano? Aqui parece que fica até engraçado, né? Ter, e quando sobra um tempinho para que eu possa ser, né? Quando sobra um tempinho eu sou um ser, mas o que importa é eu ter, né? Então poderíamos pensar da seguinte forma, né? De propor para a nossa vida de sermos muito, né? Sermos muito e de não termos muito. Termos o necessário, e como dizíamos, né? O ser humano precisa ter bens, posses para bem viver. Mas junto com o ter, ser uma pessoa boa, ser um ser humano, não é verdade? Né? Com certeza seria uma mudança muito forte dentro de nós, né? Algo de novo, poderíamos pensar, começaria dentro de nós. E como a vida sempre ensina, né? O que chega ao coração não sai sem produzir seus frutos, né? Com certeza iríamos observar o próprio mundo das coisas, né? Esse mundo das coisas com outros olhos e sabendo diferenciar o que pode ser útil para termos em nossas vidas e o que de nada pode servir, né? Sim, e realmente, né? O ter e o ser fazem parte da nossa vida, como já dizíamos, do mundo das pessoas, do nosso dia a dia. Mas, porém, tem uma diferença fundamental, né? O ter é algo que temos e passa, mas quando falamos em ser, né? Se usa uma expressão que com certeza poderíamos dizer filosófica, teológica, que é atemporal, que está fora do tempo, né? Daquilo que pertence à nossa vida, se nós a vermos como uma vida voltada somente para a cronologia dos dias, né? Essa realidade do ser, né? O ter que está mais ligado àquilo que nós temos dentro de um determinado tempo em que vivemos, e o nosso ser que nos acompanha, né? Após a nossa deixada deste mundo. Veja só, o que eventualmente, né? Os nossos pais, aqueles eventualmente que têm os pais falecidos, os avós, valores e princípios que herdaram e que parece, em muitas ocasiões, né? A gente sentir pais já falecidos ou até mesmo avós, parece que ainda estão conosco, é viva aquela lembrança. Por quê? Porque foram seres que o ser marcou época, né? Quero próprio dizer a respeito disso, né? Que o nosso ter, ele é importante, né? As coisas estão dentro de nós, né? E fica aqui quase que um pedido, digamos assim, né? Ninguém implora, não estamos implorando, mas como é importante, né? A gente ter dentro de nós aquilo que se refere ao ser, né? Ao ser que aqui fica como lembrança, como legado, né? Pois o ser é algo de infinito, das coisas, né? A gente esquece com o passar do tempo, né? O que eu tinha, o que eu gostava, mas o ser não é esquecido. O ser é a essência. As coisas são acidentes, passam,
né? O ser passou, mas ficou, quase um jogo de palavras, né? Aquela pessoa nos deixou, mas o testemunho, o exemplo, os valores ficou. Até parece interessante, né? E você vai julgar que também seja interessante, né? Ao ponto que quem, por exemplo, né, recorre aos santos e santas de devoções, e que respeitamos, né, com muita e total liberdade, né, as devoções, né, esse recorrer a santos e santas das devoções, né, foram seres humanos, pessoas humanas, que tinham algumas coisas, né, tinham um pouco, mas foram tanto, foram muito, ao ponto que continuam ainda sendo. Bah, que coisa sublime! Bah, parece que está falando de filosofia e teologia. A gente teve oportunidade, não? Né? Por oportunidades que a vida concedeu de estudar filosofia e teologia. Né? Como eu já dizia em outros vídeos, a gente teve essa oportunidade de estudar lá na Itália. Né? Então, com certeza, né, aqui a gente vai tratar de temas bacanas, sim, atuais, mas sempre, desculpe a expressão, com aquela pitadinha de profundidade, com aquele gostinho, espera e desejo, gostinho de quero mais. Olha lá ele de novo, olha lá o Pisquila lá, olha lá o Sidney Rufato, aquele do canal, aquele da página, aquele que posta lá no Insta. Sim, muito obrigado por curtir, compartilhar. É através, talvez, de uma meditação, de uma palavra amiga. Eu já falei que a gente pode salvar uma vida, um trabalho, um casamento, uma família. Mas palavra boa, palavra que tenha conteúdo. E aqui estou e aqui estarei, N ocasiões, para transmitir a você conteúdo. E se você não gosta de conteúdo, tem muita gente sem conteúdo por aí. É lógico. Aqui você vai encontrar quem vai tratar de algo que seja importante para você, para a sua vida profissional, para a sua família, para o seu trabalho, né? Então, né, fica aqui, né, essa dica, né, que realmente a gente possa sempre, cada vez mais, carregar dentro de nós, né, essas duas realidades que, querendo ou não querendo, estão conosco, né? Eu sou um ser, você é um ser, mas tem o meu ter e o teu ter, as coisas, né? E para concluir, julgo oportuno dizer, né, que enquanto temos tempo, aproveitemos para ensinar nosso ser a ser sempre mais. E o nosso ter a sempre menos ter. Vou repetir, porque isso aqui, né, se eu não escrever, talvez ninguém vai ler. Porque isso aqui brotou do meu coração. Sim, se você quiser escrever e colocar anônimo, não tem problema. Mas se você quiser escrever e colocar o meu nome lá, Sidney Rufato ou Pisquila, ficarei até feliz, né? Que a gente possa, repito, né, aproveitemos para ensinar, para educar o nosso ser a ser sempre mais ser. E educar o nosso ter a sempre menos ter. E para concluir com chave de ouro, vou dizer assim, ó, a gente precisa de muito, mas vive com tão pouco. A gente precisa de muito, mas vive com tão pouco. Esta reflexão, né, eu elaborei ela a partir de um livro, logicamente em italiano, que tirei o tempo, fui lá, meditei, li, traduzi e aqui apresento a você. 0800 na faixa de grátis. Estou aqui oferecendo uma palavra porque a comunicação é algo que está muito forte no meu coração e na minha mente. Não por modéstia, mas por amor. Tive oportunidade na vida de estudar para falar, mas também estudei para silenciar. Agradeço com certeza de coração a Suzana, a Suzy, a Morim Leal, a minha esposa, a pessoa que condivide comigo os meus dias.
de me incentivar e de me dar liberdade para transmitir a palavra, de tirar um tempo para me preparar, para apresentar a você conteúdo. Não estou e não estarei aqui para falar e vender ilusão, nada disso. Estarei aqui para apresentar, para falar, repito, porque a comunicação faz parte sim da minha essência. E também já disse em outras ocasiões, os estudos, as experiências da vida me colocaram isso também no meu coração, de sempre, cada vez mais, não encher as pessoas de respostas, até porque não tenho resposta para quase nada. Agora, uma coisa você pode ter certeza, eu tenho pergunta, muita pergunta, que vou aos poucos deixar aqui, e com o passar das horas, dos dias, das semanas e até dos anos, você vai encontrar respostas de questionamentos que aqui eu deixei, e que vão te fazer bem, eu tenho certeza. E não tenho pretensão nenhuma que você, eventualmente, um dia de amanhã diga, nossa, lembra? Se você lembrar de mim, tá bom, mas eu fico feliz em saber que eu possa te ajudar, eu possa ligar o teu sinalzinho de alerta, porque o filho, ou filha, a vida passa. Não viva de quirerinhas, de coisas pequenas, sonhe grande, você é grande. Se nunca ninguém te falou, e se eu ser o primeiro a te falar isso, eu fico feliz. Você é grande, tá bom? Fique na paz, fique bem, e que o ter seja sempre e cada vez mais menos na sua vida, mas que sempre e cada vez mais o seu ser seja grande, tá bom? Fique na paz, um abraço do Sidney Rufato, do Pisquila. Eu vou nessa, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.